e infamaram a terra que tinham espiado. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vive nela são homens de grande estatura. 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor nos dê sabedoria para entender. O Senhor venha falar conosco através da tua palavra, venha manifestar, Deus, porque é essa corrente, mais uma corrente em que o Senhor está colocando a sua prova na vida de todos nós. O Senhor está nos provando, e é por isso que nós estamos aqui para pegar essa primeira mensagem, primeiro ela, iniciando essa corrente de 7 quartas-feiras. O Senhor me dê direção, palavras, para que cada um possa entender o propósito, o projeto, o sonho que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus. Repreende todo que é contrário, negativo, e toda influência do inimigo. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Presta atenção aqui, olha para frente. Irmãos, com essa leitura que nós fizemos, talvez você não entendeu praticamente nada. Mas para toda mensagem tem, e precisa fazer uma leitura, porque é através da leitura que nós somos conduzidos na mensagem. Então agora eu quero que você preste atenção aqui, porque eu vou fazer essa leitura novamente. Não precisa abrir sua Bíblia, se já fechou, amém. Mas preste atenção, porque Deus vai falar muito com você aqui nessa noite. O versículo 32, capítulo 13, Números, assim: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar. No lugar de espiar, você pode olhar aí, pode trocar essa palavra, que nós passamos a olhar. Nós passamos a olhar. A terra, que é terra que consome os moradores. Todo o povo que vive no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Muito bem. Nós mudamos de quarta-feira passada, onde iríamos começar essa corrente, mudando para hoje. Domingo nós fizemos uma chamada, explicamos alguns motivos, e o povo diminuiu. Eu quero falar com vocês, irmãos, que em tudo e em todas as situações na vida do ser humano tem que ter ação para você chegar onde você quer chegar. E eu não sei se as pessoas, os membros, a liderança, não estão conseguindo acompanhar o raciocínio,
ou acompanhar o que Deus quer fazer aqui na vida de cada um. Mas eu sei que encontro com você e com a sua fé, que nós vamos terminar essa corrente de 7 anos. Nós vamos fazer essa corrente, querendo o diabo ou não, porque na verdade ele pode ter alguma ação para impedir, mas Deus, Ele fala com quem age. E a primeira ação que você está fazendo é vir para a igreja fazer a corrente, acreditando que não é mais uma corrente, mas é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. E às vezes as pessoas não querem aproveitar as oportunidades que Deus está dando. Mas eu vou falar uma introdução aqui sobre o relatório negativo. Relatório negativo. Por que relatório negativo? Porque essa história aqui ela envolveu 12 pessoas e 10 pessoas trouxeram um relatório negativo. Dentro disso eu quero pedir a você que abra os seus olhos com a influência de pessoas negativas. Abra os olhos, porque tem pessoas que ela não chega a lugar nenhum. Ela está conformada com a situação que vive e ela é um profeta da desmotivação. Ou seja, não quer lutar, mas também quer impedir as pessoas de lutar. Então, esses 10 homens que Moisés escolheu, que Moisés separou para olhar para a terra, para ver o que tinha, qual era a situação daquela terra, e trazer o relatório, eles trouxeram um relatório negativo. Deus não quer que eu fique olhando para as pessoas dar testemunho, mas Ele quer que eu dê o meu testemunho. Deus não quer que você fique olhando pessoas dando os testemunhos, contando as suas bênçãos, mas Ele quer que você conte o seu testemunho. E nessa corrente, se você entender, você vai contar o seu testemunho. Você vai contar o seu testemunho. Talvez vai servir para quem não está aqui fazendo essa corrente. Então vamos falar assim, como muitas pessoas falam, até o ímpio fala, os cristãos falam que Deus é fiel. Fala ou não fala? Ele é fiel ou não é? É fiel. Deus é fiel. Mas muitas pessoas, elas apenas recitam essa palavra, mas elas não fazem nada para alcançar a fidelidade de Deus. Elas não fazem nada, não passam nada. Então elas dizem que Deus é fiel, mas Deus vai mostrar a fidelidade dele na vida de quem faz alguma coisa para mostrar para ele que confia nele. Está entendendo? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que acreditar, eu preciso dar os primeiros passos para que Deus mostre para mim que Ele é fiel. Mas a primeira ação é nossa. Quem tem que agir somos nós. Então a falta de muitas pessoas aqui vai impedir que elas, ou seja, vai permitir que elas continuem enfrentando os gigantes e perdendo a batalha para os gigantes. Mas você tem certeza que você vai sair daqui fortalecido
separado para vencer, mas você precisa agir. Eu fui separado para vencer. Se eu não agir, eu não vou conseguir vencer. Então nós precisamos de agir, porque aí nós vamos fazer valer o que nós cremos que Deus é fiel. Ele é fiel. E tem muitas coisas que o Satanás tem usado para impedir o povo de Deus de agir. E é por isso que você está vendo o começo de uma corrente, a mudança que fizemos de uma semana para outra, e os bancos mais vazios ainda. O medo. Medo de muita coisa. Até ser jogado para mim para a igreja, tem gente que tem medo. O medo de enfrentar situações, estou falando de relatórios negativos. A falta de fé. Eu não tenho condição nenhuma para isso, não tenho condição para aquilo, não posso conseguir aquilo, não vou conseguir aquilo, não vou lutar. Irmãos, a falta de fé, a incredulidade, aqui nada, é mais uma corrente, mais uma campanha, mas isso eu não vou me esforçar, eu só vou na igreja domingo, vou na igreja Santa Ceia, e eu não vou na igreja, porque amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar, e eu não vou. Tá bem, tá bom. Isso é incredulidade, o que Deus pode fazer. Isso tudo anula a fidelidade de Deus. Ou seja, Deus, é só uma maneira de usar aqui a minha inteligência e minha interpretação. Deus olha e fica esperando. Vamos ver a ação, vamos ver a reação, vamos ver como que as pessoas vão, porque se elas forem e confiarem em mim, eu vou dar vitória. Eu vou abençoar. Então nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente possa sair do chão, para que a gente possa conquistar o que Deus tem melhor para nós. Porque eu não tenho um gigante maior que a própria vida. A vida é um gigante, mas ele não é um gigante vencedor na vida de quem guerreia, de quem se dedica, de quem se dispõe. Para quê? Para derrubar o gigante. É jogar esse gigante no chão, chamado vida. Estou falando de um gigante, mas aqui existe um relatório de pessoas que tiveram medo. Primeiramente, vou falar do medo. Eles chegaram, trouxeram o relatório, deram uma olhada em tudo que Moisés mandou eles fazerem, subiram, espiaram a terra, viram ali o deserto, viram ali a entrada das cidades, viram as dificuldades que estavam ali, subiram, foram para um lado, foram para o outro, depois vieram e trouxeram o relatório negativo. É isso que muitas vezes a gente vê acontecer com outras pessoas. Levanta sua mão e diz: mas eu não quero que isso aconteça comigo. Então luta, faça a sua parte e age, porque Deus é fiel na vida de quem age. E eu não quero que isso aconteça comigo, então eu vou agir, eu vou à luta, eu vou guerrear, eu vou passar por situações que talvez pareça que eu vou me sucumbir, vou perder a batalha, mas eu não vou parar e me desanimar. Olha, cuidado com pessoas que você às vezes põe os seus sonhos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Você pode encontrar pessoas que tiram você e te desanimam. Porque tem pessoas que acham possível e quem acha impossível não age. E quem não age não vence. Glória a Deus. Não vence. Quem não age não vence. Então, eles voltaram, desviaram a terra, versículo 25 e 13 e 25.
o quê? É uma mensagem pequena, mas é só para faltar essa informação que é hoje. Números 13, 25. Vou ler aqui, porque senão. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Ficaram 40 dias andando e olhando, e no deserto e vendo. Tem pessoas que só vê a dificuldade. Só vê a dificuldade. E a dificuldade é um gigante. É um gigante. E eles voltaram e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, e tornando deram-lhes conta a eles. Toda a congregação mostrava-lhes o fruto da terra, levaram provas. Você conhece essa história? Eles viram ali 2 homens carregando um cacho de uva. Parece que é possível, não é um cacho de uva, mas não é um cacho de uva, precisava de 2. Um homem não conseguia carregar um cacho de uva. Tinha que ser 2. Eles viram as vacas que davam ali 80 litros de leite e viram o mel escorrendo assim na rocha. É isso que nós precisamos ir atrás. É de pessoas que trazem um relatório e nos animam. Mas quem traz relatório para nos animar, sai fora. Sai fora dessas pessoas. Que além dela não conseguir, ela tira o foco que você tem, o sonho que você tem. Eu não dou ideia, não. Se tem pessoa fraca na cabeça, eu saio fora mesmo. Não, nunca veio. Você tem que desconfiar antes que a coisa aconteça e te atinja. Então eles tentaram atingir e conseguiram atingir. A Bíblia diz que eles disseram que foi a terra. Foram enviados, foram verdadeiramente. Olha aqui, irmão. Verdadeiramente lá manda leite e mel, e esse é o fruto. Agora, ao profeta negativo, versículo 27, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. O povo que nós vimos lá, eles são poderosos. Eles são poderosos, são fortes, as cidades são fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak, que eram homens mais 3 metros de altura, e os amalequitas que habitam na terra, e foram dando relatório, e dando relatório, chegou no 32, eles inflamaram a terra que tinha espiado, tinha olhado. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os moradores. Lá não tem jeito de progredir, não tem jeito de crescer os gigantes. Aqui eles falam que eu estou lendo para você entender. Os gigantes, o que nós vimos lá, são coisas que trouxeram medo para nós. Sabe? Os gigantes. Quem são os gigantes? Nós vimos ali os filhos de Anak, eles são filhos de Anak. Anak era um gigante, os filhos de Anak eram gigantes também, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos. Ou seja, nós vimos tudo aquilo ali e nós achamos tão pequenininho como gafanhotos ali, à vista dos gigantes, dos homens de 3 metros de altura. Eles também eram aos seus olhos, e eles também eram nossos olhos. Eles olhavam, irmãos, eles olhavam o tamanho dos gigantes e dos inimigos. E eu quero dizer a você, não tem gigante maior do que Deus. Não existe gigante maior do que Deus. Esse relatório é negativo. Nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar. Não é melhor nós voltar para o Egito, continuar
nem nada sendo escravo, nem se Deus quer não, irmãos. O que Deus quer, e se você crê nesta corrente, você pode ter certeza, Deus não quer que você seja escravo para trocar um prato de comida, mas Deus que você quer que você tenha para poder dar um prato de comida para alguém. É isso que Deus quer. Porque alguém olhando para nós como povo de Deus, como povo escolhido, como povo chamado, que vive as promessas, eles olham para nós e esperam alguma coisa. Mas o crente não pode se acovardar diante de Deus. Não pode. Eu tenho muita paz para falar isso aqui. Não pode. O que nós podemos é derrubar os céus e tomar posse da terra. Você está entendendo? Amém? Então, é aqui que eu quero falar com você, animar você e dizer para você: faça essa corrente, e você vai receber força para vencer os gigantes. Não olha para a terra, não olha para a dificuldade, não olha para nada, mas olha para o tamanho do Deus que você serve. Deus mostrou o poder de mandar essa terra para eles. Moisés, manda eles olhar a terra. Mas quando eles voltaram, eles não quiseram lutar, eles não quiseram enfrentar os inimigos, eles não quiseram. Olha aqui. Você já enfrentou algum gigante na sua vida? Já enfrentou? Quem venceu? Quem venceu? Foi o gigante. Irmãos, a história de Davi nos leva a entender isso. Davi olhou para aquele gigante com mais de 3 metros, alguns dizem, estudiosos, de 3 metros e meio de altura, tinha 6 dedos em cada mão. Mas Davi olhou para ele e falou assim: ô, seu incircunciso, quem é você para desafiar o exército de Deus vivo? Quando alguém desafia o servo, quando alguém desafia o crente, quando alguém desafia o seguidor que confia em Deus, Deus entra na questão. Quer saber quem você é? Eu vou incluir aqui as mães. Quer saber quem você é na ação? Ô, irmã Maria, deixa eu fazer só uma ilustração. Você tem uma filha, não tem? Presta atenção. Eu não, a gente cumprimenta e conversa, mas eu vou fazer uma coisa aqui e você vai ouvir a resposta dela. Ela nem sabia que eu ia, nem eu sabia que chama. Você tem uma filha. Se sua filha chegar chorando e falar assim: mãe, então me bateu. Tá rindo, hein? Fala para ele aí. O que aconteceu? Me bateu, me machucou, sangue está saindo. O que você faz? Quem é essa pessoa? Vou perguntar quem é. E você vai para cima? Vai ou vai? Assim é o Deus que você serve. A briga com os gigantes não é nossa. A briga contra os gigantes é dele. Ele só quer ter você como um corajoso, porque ele te usa e o nome dele é glorificado. É igual um pai que defende um filho, uma mãe que defende uma filha. Pelo amor de Deus, quer saber quem eu sou? Pergunte ao filho. Estou fazendo uma ilustração e dando um exemplo. Você quer saber Deus que você serve? Confia nele. Acredita no que ele pode. E alguém tentar tocar o próprio Deus fala assim: ó, esse povo é a menina dos meus olhos, e nele ninguém toca. Ninguém toca nesse povo, não, porque é a menina dos meus olhos.
em nome do Senhor. Eu imagino a minha interpretação e inteligência. Quando Davi falou essa palavra, Deus falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Deus, falou assim: já venceu, o gigante já perdeu. Vamos fazer uma conjunção aqui, dizendo assim: e se Davi enfrenta o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, e o gigante mata Davi. Todo o exército, todo mundo ia falar assim: perdeu a batalha. Deus não quer batalha, Ele veio para dar vitória, mas a ação é nossa. A ação é sua. Você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que nós vimos? A fidelidade de Deus agindo e operando na vida de Davi, para não deixar ele envergonhado. Deus nos promete um futuro vitorioso. Abre aí sua Bíblia, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Olha aqui. Olha o que Deus, o próprio Deus, revelou na palavra. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Digo, não, glória a Deus. Ele é Deus. E Ele se revela a nós: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para dar a vocês o fim que vocês esperam. Qual é o fim que vocês esperam? Acabar derrotado? Perder as batalhas? O fim que nós esperamos em Deus, e o fim que Deus promete é nos prosperar no futuro. Tem Bíblia que fala assim: eu vou prosperar vocês, eu sei o futuro que eu tenho para vocês. Então, essa corrente nós precisamos usar a nossa fé e agir. Tem gigante, mas nenhum gigante é maior do que o Deus que nos sustenta. Existem gigantes. Então, aqui, mas quem tem que lutar e sacrificar somos nós. É você que tem que lutar, sou eu que tenho que lutar, sou eu que tenho que sacrificar. No capítulo 14, versículo 11, em Números 14, 11, de Números, versículo 14, capítulo 14, versículo 11, Números, olha aí, quer ver aqui que está escrito? E disse o Senhor a Moisés: Deus fez uma reclamação. Quando fez esse relatório, Deus fez uma reclamação. Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando esse povo vai ter medo de entrar numa batalha? Até quando esse povo vai se render aos gigantes? Até quando esse povo, quando será, Moisés, esse povo vai aprender a confiar em mim e saber que quando eu estou numa guerra, numa batalha, em favor dos meus filhos, eles não perdem a batalha. Eles não perdem a guerra. Até quando esse povo vai me provocar? Até quando esse povo vai me fazer ficar ligado? Até quando esse povo vai demonstrar que parece que confia, mas não confia, que tem fé e não tem fé? Até quando, Moisés? E até quando não crerá em mim? Você crê ou não?
que você vai agir em nome dele, você vence tudo. Em nome dele, nós vencemos todos os gigantes da nossa vida. Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Fiz tudo, eles viram tudo acontecendo e ainda não creem em mim. Agora chega essa terra, eles veem o que eu quero dar, as promessas que eu fiz, o tamanho da terra, já mostrei que a terra é capaz, ela tem muito adubo, ela tem as vacas, elas realmente dão comida de leite, a vaca tem mel, escorre da rocha, e essa terra dá um cacho de ouro, esses dois homens para carregar, e agora que eles precisam entrar na terra, a terra é boa, mas tem gigante. Fala assim, ó, com a sua mão assim, ó, e puxa e põe aqui. Ó, a terra é boa, mas tem gigantes. Põe no seu coração. O gigante é com Deus. Que prometeu que vai dar terra, mas você não pode ter medo que tem ela. Esse mundo às vezes nos faz medo, é um gigante na nossa vida, mas ele não consegue nos vencer. Nós vamos até o fim, sendo vencedores, porque Deus é fiel na vida de quem luta e acredita na vitória que Ele dá. É assim que Ele age. Apesar de todos os sinais que fez no meio dele, eu abri o mar vermelho, eu tirei a água da rocha, eu mandei o maná do céu, eu matei reis, destruí tantas nações por causa deles, eles entraram na terra. Agora eles não querem entrar porque estão com medo dos gigantes. Fica de pé, Senhor. Fica de pé. Para você ouvir isso. Olha aqui. Você tem que agir acreditando na fidelidade de Deus. Porque no seu braço sua força é muito pouca. A minha também. Para vencer um gigante eu não tenho condição. Mas eu tenho que agir acreditando na fidelidade de Deus. E acima da fidelidade de Deus, acreditar nas promessas que Deus faz. Deus falou assim: eu vou dar essa terra para vocês. Vou dar essa terra para vocês. Só que vocês têm que vencer os gigantes. Tá? Essa terra vai. Mas vocês têm que vencer os gigantes. O versículo 8. Números, fica de pé. Números 14, 8. Números 14, 8. Se o Senhor. Lê lá, eu vou ler. Você acha que o pai vai deixar de dar para os filhos dele? E vai dar para outros que não conhecem ele? Você vai ver o seu filho precisando de um calçado, vai ver o seu filho precisando de uma roupa, vai ver o seu filho precisando de um presente. Aí você vai lá na rua e pega uma família, estou te dando um presente, estou te dando uma roupa, estou te dando um calçado. Quem que você vai dar? Para o seu filho ou para quem que você não conhece? Hein? Então está lá, se o Senhor se agradar, irmãos, nós somos filhos. Filhos. Você acha que Deus não vai agradar o filho? Mas esse filho tem que agir. Para Deus mostrar o poder que ele tem, você tem que agir. E alguém olhar para você e pensar assim: eu não sei como é que ele conseguiu. Primeiro tem que vencer os gigantes. Eu não sei como é que ele conseguiu. Ele tem condição para isso. Ele não ganha para isso. Ele está roubando. Ele está fazendo alguma coisa errada aí.
comigo assim, todo mundo, herdeiro das melhores coisas. É assim que funciona. Funciona assim. O pai morre, o pai tem. É de quem? É de quem? Dos filhos. Aí o danado, me perdoa a expressão, o danado do pai do outro, por nada é medroso, não quer conquistar nada, deixa o pai do negócio e fala, você vamos arrumar um dinheiro aí, tem que me der algo, velho, eu vejo que o senhor tem dinheiro para pagar o caixa. Entendeu? Nós estamos tocando em outro aqui, ó. A terra é boa. Ele vai nos colocar nela. Ele vai dar ela para nós. Terra que manda leite e mel. Ah, Deus quer o que nós. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, pensamentos de bom, pensamentos não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês precisam e prosperar. Mas vocês precisam agir. Muita gente poderia estar aqui e sair daqui pensando e recebendo a força que você está recebendo nessa noite. Mas não está. Talvez o capítulo da novela é melhor do que estar na igreja recebendo o que Deus tem para mostrar e fazer. Às vezes um cansaço do dia a dia, se você lutar e vir para a igreja, você chega em casa, toma um banho e dorme, se não ser poucas horas, mas você vai para casa confortável hoje. Tem promessa, e a promessa é para quem age. Promessa é para quem age, tem ligação. Promessa de Deus. Essa que estava escrita já até passou. Se o Senhor se agradar de nós, às vezes as opiniões negativas da maioria tiram o foco que nós temos. Que agradar de nós, que Deus vai agradar. Ele fala que muitas coisas traz. Aí você fala assim, eu acho que você sai daqui hoje animado. O gigante não quer que você consiga se realizar. O medo tenta te parar. A incredulidade tenta te parar. A falta de fé tenta te parar. Mas Deus está falando com você e comigo nesta noite. Eu agrado de quem confia em mim. E Ele sabe que nós confiamos nele. E eu termino assim dizendo: não vá pelas opiniões negativas, porque a maioria das pessoas não conquista é porque tem medo dos gigantes da vida. Mas Deus é mais do que os gigantes da nossa vida. Circunstâncias da nossa vida, em qualquer circunstância, nós temos que confiar em Deus. E a conclusão é essa. A conclusão é essa aqui, ó. Versículo 32. O primeiro que nós temos. Infamaram a terra que tinham olhado, espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que consome os moradores. Tem nada que consome os moradores do que a terra que nós estamos vivendo nela. Não tem. Mas você tem. Eu estou aqui para que as promessas cumprem em nossa vida. E no meio delas, os grandes homens não sabem que você existe, nem que eu preciso e você precisa de alguma coisa. Mas o nosso Pai que está nos céus sabe da nossa necessidade. E quando Ele age em nosso favor, os grandes têm que se curvar, os reis da terra têm que se curvar, os presidentes têm que se curvar, porque eles sabem muita coisa da nossa vida, sabe que a condição financeira muitas vezes não está, eles sabem disso. Então vai sempre puxar
e ore a Deus, e fala com Deus, e faça o seu voto, dizendo para Deus: eu vou agir. Fala com Deus, igreja, eu vou agir. Porque se